As emoções mais intensas de um indivíduo nem sempre se expressam através de declarações verbais de amor. Por vezes, a realidade se manifesta durante os momentos compartilhados na intimidade, nos instantes de quietude, através do modo como suas mãos exploram, como seus olhos contemplam, como sua respiração se harmoniza. Carl Jung observou que o amor genuíno não necessita de proclamações. Ele emerge do subconsciente, através de movimentos que fogem ao domínio consciente. É na privacidade, quando os corpos se despem, que as almas também se revelam completamente. Há comportamentos que na intimidade apenas se exteriorizam quando existe uma paixão verdadeira. E possivelmente, ao reconhecer algum deles, você compreenda que foi verdadeiramente amada, ainda que as palavras jamais tenham sido pronunciadas. Considere um instante mais reservado entre duas pessoas. Frequentemente não existem falas, promessas ou justificativas, apenas uma quietude especial. Não se trata de um silêncio comum. É uma tranquilidade que abraça, que sincroniza respirações, que não demanda explicações, simplesmente permite que ambos coexistam. Há um tipo de serenidade que apenas emerge quando um homem se encontra emocionalmente vulnerável, mesmo que seu físico já esteja exposto. É nesse vazio reconfortante, onde tudo poderia acontecer mas nada necessita ocorrer, que o amor autêntico começa a se revelar. Para inúmeras mulheres, é nesse espaço entre uma respiração e outra que surge a primeira certeza. Elas percebem algo genuíno. Não porque ele verbalizou ou fez promessas, mas porque naquele momento ele estava presente de uma maneira impossível de simular. Como Jung mencionou, o inconsciente se comunica antes das palavras, o verdadeiro se revela quando cessamos de controlar a linguagem. Por isso o silêncio, longe de representar um vazio, pode constituir o reflexo mais puro da verdade emocional de alguém. Esse tipo de quietude difere radicalmente do desconforto experimentado com alguém emocionalmente ausente. Ali não há tensões ou pressões. O que se estabelece é um campo invisível de proteção mútua. A mulher percebe que pode respirar naturalmente, que não precisa sorrir constantemente, que não necessita fingir prazer, contentamento ou entusiasmo. Ela pode simplesmente existir, e ele também. Essa ausência da necessidade de representar constitui um dos primeiros indicadores de uma ligação profunda, inconsciente, porém real. Não é o silêncio da carência, é o silêncio da presença plena. Não é coincidência que tantas mulheres tenham escrito sobre isso. Uma delas relatou: ele permanecia ali em silêncio, observando-me como se me compreendesse completamente. Não sei explicar, mas me sentia protegida. Outra escreveu: não precisávamos conversar. Seu corpo comunicava tudo. Em seu silêncio, não me sentia abandonada, me sentia verdadeiramente enxergada. Essas palavras não descrevem técnicas de conquista. Falam da linguagem mais primitiva e autêntica que dois seres humanos podem dividir. A linguagem de um corpo silencioso, porém entregue. Psicologicamente, o que ocorre nesse momento é uma suspensão do ego. O homem capaz de permanecer em silêncio ao lado de uma mulher, sem se sentir compelido a falar, comprovar ou dominar, está na verdade demonstrando que não age mais por instinto defensivo. Seu inconsciente entra em modo de conexão. Ele sente, escuta, observa. E a mulher, sensível a esses estados não verbais, capta essa entrega. Isso não se aprende em cursos ou se treina. É algo que se manifesta. É nesse silêncio que muitas pessoas só compreenderão o que viveram após tudo terminar. O silêncio ecoa na memória aqueles minutos em que nada foi verbalizado, mas tudo foi sentido. E é por isso que quando esse tipo de conexão se encerra, ela deixa uma ausência muito mais pesada do que qualquer relacionamento baseado em discussões ou afastamento verbal. Porque a falta desse silêncio confortável é, em si, a saudade da comunhão. Não é incomum que, após experienciar isso, passem-se anos buscando algo semelhante sem encontrar, porque o silêncio apaixonado não é trivial. Ele não surge em qualquer relacionamento. Exige uma conexão recíproca, mas mais importante, uma entrega emocional masculina que raramente é incentivada ou ensinada. A sociedade modela os homens para falar pouco, mas não para sentir profundamente.
E o silêncio que descrevemos aqui não representa bloqueio emocional, é o silêncio da abertura. Jung o denominaria uma manifestação da anima, o princípio feminino que, ao ser despertado, permite ao homem sentir com profundidade não apenas o desejo. Através da anima, o homem acessa sua sensibilidade, sua intuição, sua capacidade de escuta genuína. Quando um homem se permite habitar esse lugar, o resultado não é apenas uma intimidade mais sensível, é uma comunhão emocional. Existe uma troca que permanece viva muito depois da última palavra, do último toque. Se você já vivenciou isso, compreende do que falo. É um silêncio que cura, um silêncio que não julga, um silêncio que parece dizer estou aqui sem precisar ser nada além de mim e aceito que você também permaneça aqui. É nesse estado de presença emocional que as barreiras se dissolvem, que as máscaras caem, e o amor, mesmo sem nome, se torna palpável. Talvez neste exato momento uma lembrança específica esteja emergindo. Uma noite, uma tarde, um instante em que tudo parou e ele simplesmente estava ali, presente em silêncio. E talvez só agora você perceba o quão raro aquilo era. Na maioria das relações casuais, tudo se finaliza no exato momento em que o prazer termina. A respiração desacelera, os corpos se separam e cada um retorna para si, como se aquele momento não tivesse significado além do impulso. Mas com o amor, isso não acontece. Quando um homem está verdadeiramente apaixonado, ele não se afasta, ele permanece e frequentemente cobre seu corpo, não como um gesto prático, mas como um ritual silencioso de cuidado. Carl Jung afirmou que o amor não é apenas um sentimento, mas um movimento inconsciente da alma em direção à unidade. E é nos gestos espontâneos que a alma se manifesta com mais clareza. Um homem apaixonado não planeja cobrir você como lençol. Ele simplesmente o faz. Ele vê seu corpo exposto e seu instinto mais profundo não é de posse, mas de proteção. É como se ele dissesse você está segura mesmo agora, mesmo depois. Este é um dos sinais mais sutis e poderosos de que existe algo além do desejo. Há um abismo entre estar ali pelo prazer e estar ali pelo afeto. Quando ele te cobre, existe uma intenção emocional que transborda. É o cuidado silencioso, a continuação do amor mesmo após o clímax. E a questão não é o lençol. A questão é o que ele simboliza que você importa depois e não apenas antes, que aquele momento íntimo não foi o ponto final, mas apenas parte de uma presença maior. Esta ação toca em algo primitivo. A psicologia arquetípica de Jung fala sobre imagens coletivas que todos carregamos. Uma das mais poderosas é o arquétipo do guardião. O homem que protege, que zela sem exigências, que se torna um refúgio em vez de uma ameaça. Quando ele te cobre, ele assume esse papel, ainda que inconscientemente. Ele não está ali apenas para receber. Ele está ali para manter você segura física e emocionalmente. Muitas mulheres que viveram esse tipo de cuidado descrevem o impacto avassalador que ele provocou. Uma delas escreveu: ele me cobriu pensando que eu estava dormindo, mas eu não estava. Apenas chorei em silêncio, porque entendi naquele gesto que ele realmente me amava. Esta não é uma história isolada. Inúmeras pessoas relatam como esse pequeno gesto comunicou mais do que meses de palavras. Há algo profundamente simbólico nesse pós-intimidade. Jung via a intimidade como um portal para a revelação. Após o ato físico, a máscara do ego frequentemente se desfaz. A alma, temporariamente livre da performance, pode se mostrar em sua forma mais crua. E é neste momento que o homem verdadeiramente apaixonado não recua. Ele não sente que já conseguiu o que queria, porque o que ele quer vai muito além. Ele quer permanecer. Essa permanência é um tesouro. É algo que não se vê em todo relacionamento, porque ficar depois exige mais do que desejo, exige vínculo, exige conexão, exige que ele veja você não apenas como um corpo, mas como um lar. E um lar se cuida, se protege, se cobre mesmo quando ninguém está olhando. A diferença é sentida na pele por quem já viveu os dois lados da moeda. O corpo que se afasta rápido e frio deixa a sensação de que você foi usada. Mas o corpo que fica perto, que te envolve mesmo depois que o desejo se acalma,
Comunica algo fundamental: eu ainda estou aqui e ainda sou seu. E o mais impressionante é que na maioria das vezes, ele não faz isso por saber o impacto que causa. Ele não te cobre como uma técnica de sedução ou uma gentileza superficial. Ele faz isso porque no silêncio que se segue, quando as máscaras caem, a alma dele simplesmente reconhece a sua. Ele faz isso porque não consegue evitar. Sua mente inconsciente, em total sintonia com seus sentimentos, o impulsiona a cuidar. Esse é o tipo de amor que não se aprende em livros. É preciso vivenciar. Jung disse que o amor autêntico nos força a confrontar nossa própria sombra, a integrar o masculino e o feminino que habitam em nós. E quando um homem cuida dessa forma, ele permite que sua anima, o arquétipo do feminino dentro dele, ocupe seu espaço. Ele não precisa ser apenas o forte, o dominante. Ele se permite ser o sensível, o protetor. E aquele momento na cama é um instante em que essa integração acontece sem esforço algum. Com um simples gesto, o quarto se transforma em um templo. O ato físico se torna uma expressão sagrada. Você se sente vista, não como um objeto, mas como algo imensamente precioso. Se você já viveu isso, conhece a marca profunda que deixa. E se nunca viveu, talvez agora consiga refletir sobre o tipo de homem pelo qual vale a pena esperar. A verdade é que a qualidade do amor se revela justamente nesses pequenos gestos, nessa forma de envolver alguém com afeto. Quando o corpo recebe o que precisa, o que o coração faz em seguida é o que define tudo. Essa é a diferença entre desejo e vínculo, entre um homem qualquer e um parceiro, entre alguém que quer estar com você e alguém que quer de fato ser para você. Existe algo profundamente comovente em um homem que não tem pressa. Alguém que, mesmo no silêncio, compreende que a intimidade não é um palco de performance, mas um lugar sagrado, um lugar onde o tempo não se mede pela urgência, mas pela presença. Quando ele está realmente apaixonado, sua prioridade deixa de ser o prazer imediato e se torna o zelo por aquilo que se construiu entre vocês. E esse zelo se manifesta, antes de tudo, no respeito pelo seu tempo. O mundo ensina os homens desde cedo a correr, a conquistar, a tomar o que interessa. Em muitos contextos, especialmente nos relacionamentos, isso se traduz em pressa. A pressão para alcançar o clímax, para controlar o ritmo, para transformar o momento íntimo em uma sequência de atos previsíveis. Mas o homem que ama de verdade desaprende isso. Ele não quer apenas um corpo. Ele quer uma experiência inteira: sua mente, suas emoções, sua energia. E por isso ele espera, ele observa, ele acompanha. Respeitar seu tempo na intimidade não é uma regra rígida. Não se trata de perguntar verbalmente a cada instante o que você deseja. É algo muito mais sutil e profundo. Ele lê você com o corpo dele, percebe os sinais. Ele sente quando é hora de parar, quando é hora de avançar, quando você está presente ou quando sua mente está distante. E ele não interpreta isso como rejeição, mas como um convite para ouvir com mais atenção. É como se sua quietude comunicasse e ele escolhesse escutar. Esse tipo de presença é raro e é por isso que, quando acontece, muitas mulheres ficam surpresas depois, pois não estão habituadas a um tratamento assim. Elas perceberam que foram compreendidas através do corpo dele, que ele sabia quando a simples presença já era suficiente. Não se trata de palavras melosas ou técnicas ensaiadas. É sobre a entrega a uma conexão emocional genuína. Quando ele está profundamente apaixonado, compreende que o seu ritmo é sagrado, que você não é uma conquista a ser alcançada, mas uma sinfonia a ser sentida. Carl Jung discutiu sobre a integração dos opostos como a chave para a individuação. E isso se aplica perfeitamente aqui. O masculino, que tradicionalmente representa a ação e o avanço, encontra no feminino o espaço para o sentir e o fluir. Quando um homem respeita o tempo de uma mulher na intimidade, ele está harmonizando esses dois princípios dentro de si. Ele permite, consciente ou inconscientemente, que sua anima se manifeste, e isso transforma o ato em algo que vai muito além do físico. Tornar-se um espaço de transcendência, de cura e de reconexão consigo mesmo. Ele não tem pressa porque entende que o seu prazer também é o dele. O verdadeiro prazer,
Aquele que permanece, não nasce da velocidade, mas da sintonia. Cada pausa, cada gesto contido, é uma forma de dizer eu vejo você, estou aqui com você e não apenas para você. É uma linguagem que não se aprende em manuais, mas que se revela quando o amor é mais forte que o ego. Existe um tipo de homem que não se sente diminuído pela espera. Ele não mede seu valor pelo desempenho, mas pela conexão. Ele não precisa de validação externa, pois já encontrou sentido no simples ato de estar com você. Ao respeitar o seu tempo, ele respeita a si mesmo. Ele compreende que o momento não é um objetivo a ser alcançado, mas uma presença a ser compartilhada. E isso, por si só, é revolucionário. Esse respeito se manifesta nos detalhes mais sutis, no toque que se ajusta à sua resposta, no olhar que busca sua confirmação e não sua submissão, no tempo que ele dedica a entender seus ritmos, seus limites, suas variações. Mais do que isso, na ausência de pressa, ele não se compara com outros, não cria expectativas baseadas em padrões externos. Ele está lá aberto para descobrir quem você é naquele momento, como ele pode honrar respeitosamente o seu fluxo. Essa postura também revela um homem que já curou parte de suas próprias feridas. Jung disse que só podemos amar de verdade quando encaramos nossas sombras. E o homem que respeita o seu tempo já enfrentou a própria urgência, já olhou para o vazio da solidão, já entendeu que o prazer fugaz não preenche, e por isso, agora busca algo mais profundo. Ele quer ser lembrado não pelo que fez, mas por como ele te fez sentir. Ele quer ser presença, não apenas uma lembrança. Então, se você já viveu algo assim, se já sentiu um homem desacelerar por você, te olhar nos olhos, se seguir o seu ritmo como se fosse o dele, acredite, aquilo era amor. Mesmo que ele nunca tenha dito, mesmo que tenha partido depois, esse gesto carrega mais verdade do que 1000 promessas. E se você ainda não viveu isso, confie que esse tipo de entrega existe. E ela sempre começa pelo respeito. Existem toques que se repetem por hábito, no automático, por rotina. São gestos que o corpo executa sem pensar, como um roteiro ensaiado. Mas existem outros toques. Toques que não são apenas movimentos, são memórias vivas, são carícias que carregam em si a lembrança silenciosa, o cuidado quase devocional por aquilo que já fez sentido antes. Quando um homem está profundamente conectado, seu toque se transforma não em força, nem em frequência, mas em intenção. De forma precisa, ele retorna àquele ponto do seu corpo, como quem volta ao lugar onde descobriu sem procurar. O corpo dele te lê, mas não como quem folheia um manual. Ele te lê como quem ouve uma música e se lembra exatamente da nota que o arrepiou. Porque ele estava prestando atenção, porque aquilo ficou gravado nele. Jung afirma que os gestos inconscientes são as verdades mais puras do ser, e não há gesto mais íntimo que o toque. No homem profundamente conectado, o toque carrega os vestígios do que foi marcante. Ele sabe onde tocar, não porque alguém o ensinou, mas porque você o ensinou, sem dizer uma única palavra. No momento em que você reagiu, no suspiro que escapou, na leve tensão do músculo que ele sentiu relaxar quando tocou ali, e ele memorizou, não para te impressionar, mas porque amar é guardar tesouros, porque o corpo dele encontra prazer no seu prazer. E isso é raro, isso é sagrado. Esse tipo de toque nunca tem pressa. Ele não percorre seu corpo como quem busca um ponto final. Ele vai devagar, acompanhando caminhos já trilhados, mas que nunca são os mesmos, pois ele sabe que a cada dia você é nova, a cada noite você é outra. É por isso que ele não se repete como um robô. Ele faz com cuidado. Ele verifica se aquilo ainda é válido, se ainda é bem-vindo, se você ainda responde da mesma forma. Ele te reaprende mesmo já te conhecendo. E essa repetição nunca se torna tediosa. Ela emociona porque mostra que ele já esteve ali com você e deseja estar ali de novo. Quantas mulheres já se sentiram como objetos de desejo sem nome? Corpos submetidos a uma rotina, a toques genéricos copiados de memórias alheias. Quantas se viram em camas onde seus corpos eram um roteiro, mas suas almas permaneceram um mistério, onde o outro apenas seguia um script, indiferente às suas reações reais, aos verdadeiros sinais do seu corpo. É por isso que quando um homem toca com memória,
com atenção e entrega. O gesto fica gravado de forma indelével, porque não é apenas prazer, é presença, é escuta, é amor expresso no silêncio. Nos relatos que inspiraram esta reflexão, muitas mulheres compartilharam histórias de homens que sabiam exatamente onde tocar, como permanecer, quando parar. Uma delas escreveu: ele se lembrava onde me fazia bem, mesmo quando eu já tinha esquecido. Era como se o meu corpo conversasse com o dele e ele, com reverência, escutasse. Essa é a essência. Um corpo que ama não busca apenas a própria satisfação. Ele busca a conexão. Ele escuta, memoriza, respeita. E isso vai muito além do toque sexual. É sobre o toque no meio da noite, quando ele te envolve com o braço em seu sono mais profundo. É sobre o gesto de alisar seu cabelo, exatamente no ponto, que sempre te causa arrepios. É sobre aquele momento em que ele acaricia sua mão do jeito que te acalmava na infância e te transporta de volta sem dizer uma única palavra. O toque com memória não acontece apenas na cama. Ele invade a rotina, atravessa o tempo, torna-se uma linguagem própria, porque o corpo de um homem que ama se transforma numa extensão de sua história. Ele não toca com os dedos, ele toca com a memória. Esse tipo de comportamento é puramente inconsciente. Não há método, não há manipulação planejada. E é por isso que é tão verdadeiro. Jung chamaria isso de manifestação do masculino reconciliado com sua anima. Quando um homem deixa de ser apenas ação e se torna também escuta, sensibilidade e receptividade, ele não deixa de ser homem. Pelo contrário, ele se torna inteiro. E um amor vivido por inteiro é sempre um amor gravado na pele. As mulheres que já viveram isso sabem. Não se trata de performance. Não se trata de técnica. Trata-se de harmonia. Aquela sensação quase mágica de que ele já sabia onde tocar antes mesmo que você dissesse, e não por ser o mestre da sedução, mas porque ele estava prestando atenção. Porque no momento em que você reagiu com um leve tremor, ele sentiu. No instante em que você suspirou fundo, ele parou, compreendeu. Mais tarde ele voltou àquele lugar. E você se sente vista, escolhida, escolhida de novo, como se fosse a primeira vez. São essas as experiências que deixam marcas. Elas não se desvanecem com o tempo. Mesmo anos depois, quando o corpo dele já não está mais ali, a memória desse tipo de toque permanece. É por isso que tantas mulheres só se dão conta da profundidade do amor que viveram quando ele já não está presente. Porque o corpo se lembra do que a mente por vezes esquece. E quando o toque foi amor, o corpo não o deixa esquecer. Em muitos relacionamentos, o toque se torna automático, vira função, vira rotina. Mas o homem que ama de verdade, toca como quem cuida, não como quem consome. Isso muda tudo. Não são os grandes gestos que mais impressionam. É a maneira como ele toca seu rosto quando você está distraída. É o jeito como ele segura sua cintura, como se ali fosse um lugar de descanso. É a forma como ele roça o pé no seu, com a calma de quem encontrou o lugar certo. Esses detalhes parecem pequenos, mas são eles que ficam em você. Se você está lendo isso agora e sente que esse tipo de toque já fez parte da sua história, talvez seja a hora de reconhecê-lo, de aceitar que o que você viveu não foi só físico, foi a alma em forma de gesto. Porque quando o toque dele tem memória, o que ele diz sem precisar de palavras, eu te amo e eu me lembro de você. É no silêncio que se segue entre os lençóis amassados, é a respiração que finalmente reencontra seu ritmo. Não é durante a paixão, é depois. Quando tudo termina e os corpos estão exaustos, mas o olhar dele permanece sem a urgência, sem o desejo, mas com algo que poucos homens conseguem sustentar: paz. A forma como um homem olha para você depois da intimidade é a assinatura mais pura do que ele realmente sente. Porque nesse instante todas as máscaras já caíram. Ele já conseguiu o que queria, não é mesmo? O suposto objetivo foi alcançado. Mas é ali, na presença do corpo relaxado, do suor no peito e do fôlego que enfim se acalma, que surge a pergunta que nenhuma mulher diz em voz alta, mas que tantas se fazem em silêncio: e agora? Ele ainda me enxerga ou já está fechado em seu próprio mundo? É nesse momento que o amor genuíno se revela, não na intensidade do ato,
nem nas palavras ditas entre beijos, mas naquilo que permanece. No depois. Jung disse que os momentos de vulnerabilidade revelam o inconsciente com mais clareza do que qualquer racionalização. E o instante após uma intimidade é talvez o mais vulnerável de todos. Nele, o ego está desarmado. O corpo não tem mais nada a esconder e a alma, se tem algo a dizer, fala nesse momento, mesmo que em silêncio. Se ele te olha como se visse um lar e não apenas um corpo, esse homem está dizendo algo que nem ele mesmo percebe conscientemente. Esse olhar, seja ele longo ou breve, mas sincero, é uma rendição emocional que as palavras não expressam. Ele não está pensando em se levantar, em se vestir ou em checar o celular. Ele está ali presente. E esse tipo de presença não se fabrica, não se ensina, apenas se sente. Muitas mulheres se relacionam com esse silêncio reverente em seus olhos, como se o toque tivesse despertado algo mais profundo, como se o prazer não fosse apenas físico, mas uma ponte para algo ancestral, um reconhecimento, uma memória que o corpo acessou, mas que a mente ainda não sabe nomear. E então ele olha para você e nada mais acontece. Mas esse nada é tudo, porque nesse nada ele fica. E quando ele fica, está dizendo: eu ainda estou aqui com você, mesmo depois de tudo. Esse comportamento é raro, pois culturalmente os homens foram ensinados a se desconectar, a conquistar para depois partir, a se proteger do afeto como se fosse uma fraqueza. Por isso, muitos desaparecem emocionalmente logo após o clímax físico. O corpo ainda está ali, mas a alma já recuou. Você sente isso na forma como ele evita seu olhar, na mudança do seu toque, no silêncio que antes era presença e agora é ausência. Mas quando ele te olha depois, com calma, com ternura, talvez com o leve sorriso de quem está exatamente onde quer estar, você sabe, você sente. Não foi só sexo, não foi só desejo, foi comunhão. E aquele olhar, aquela permanência, é a tradução mais pura do amor em seu estado bruto. É nesse olhar que está a resposta para muitas perguntas, porque a performance pode ser ensaiada. O desejo pode ser fingido, mas o que acontece depois é instinto, é verdade. É o que fica quando todos os interesses conscientes se dissolvem. Jung falou sobre a função transcendente, o ponto onde os opostos se encontram consciente e inconsciente, masculino e feminino, o eu e o outro. Aquele momento depois da intimidade, quando o olhar dele ainda pousa suavemente em você, é exatamente isso. É uma fusão de mundos internos, algo que acontece raramente, mas que quando acontece transforma. É por isso que tantas mulheres se lembram desse olhar para sempre, não porque foi demorado, mas porque foi verdadeiro. Porque mesmo sem palavras, ele disse: você é mais do que um corpo para mim. E é isso que cura feridas antigas, que restaura a autoestima fragilizada, acima de tudo, que cria uma ponte segura entre dois universos. Você poderia estar ali deitada, de cabelo bagunçado, sem maquiagem, com o corpo ainda exposto na luz do quarto, e ele te olha como se estivesse vendo algo sagrado. Isso não se ensina, não se cobra. Só acontece quando existe verdade, quando o afeto é genuíno, quando o inconsciente dele se sente seguro o suficiente para deixar a sua anima falar aquele lado feminino da alma masculina que Jung tanto estudou, a parte dele que não quer apenas tocar, mas se fundir. E é isso que o olhar dele revela. Tem coisas que a boca simplesmente não consegue dizer. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez tenha esquecido, até que essas palavras despertaram a memória. Ou talvez você esteja vivendo isso neste exato momento e só precisava de um nome para finalmente entender. Ou quem sabe você ainda não viveu isso, mas agora vai saber o que procurar. O cuidado com o prazer, a permanência depois do clímax, a serenidade depois do fogo. Não é sobre como ele se moveu, nem o que ele disse. A questão é outra. A questão é se depois que tudo acaba, ele ainda te enxerga. Se ele te enxerga de verdade, se nesse olhar ele te reafirma, te acolhe, te cuida. Aqui estamos falando da alma mesmo quando ela só sussurra, porque o corpo uma hora se cala.